Completei 19 semanas, foi assim a semana mais complicada pra mim, a semana mais tensa, que quando eu completei 19 semanas, eu tava em casa de manhã e aí o nenê tava mexendo super bem, né? Ali a gente, toda vez eu tentava gravar e o nenê parava de mexer, aí eu desligava a câmera e ele começava a mexer. E aí do nada eu comecei a sentir assim umas fisgadas do lado direito aqui, né, da barriga. E eu não sabia se era o nenê que tava colocando o pezinho ali na minha costela ou se era ele que tinha se enfiado ali. Eu não sei o que foi que aconteceu. Só que essa dor ela começou a aumentar e ela começou assim a ficar uma dor aguda, sabe? Ela começava fraquinha, ela ia aumentando, aumentando e depois diminuía. Ficava fraquinha e assim ia. E aí eu mandei uma mensagem pro Rodrigo, eu falei, nossa, tô sentindo uma dor aqui do lado, assim, da barriga. Eu não sei se é o nenê que tá aqui chutando, mas a dor tá aumentando. E aí ele pegou e falou, ó, você quer ir no hospital pra ver o que que é, pra ver se, sei lá, se é o nenê que tá chutando aí, ou se é ele que tá com o pé enfiado aí. E aí eu resolvi ir porque a dor começou a aumentar. E aí quando a dor começou a aumentar, eu lembrei que eu já tinha sentido essa dor e não foi nada legal, porque essa dor ela é relacionada com cálculo renal. Quem já teve cálculo renal, ou mais conhecida como pedra no rim, sabe que é uma dor aguda e ela começa fraquinha e ela vai aumentando, aumentando, aumentando até ficar insuportável. E aí quando de fato ela já tava assim me incomodando bastante, eu até falei pro Rodrigo, falei, nossa, essa dor ela lembra muito dor de pedra no rim. E aí por conta disso nós resolvemos ir pro hospital, só para tirar a dúvida mesmo, para saber se era o nenê que tava me chutando ali ou se era alguma coisa mais grave. E aí eu fui pro hospital e quando eu cheguei no hospital, de fato a dor ela começou a aumentar mesmo, começou a pegar assim. E aí sim eu constatei que era a mesma dor que eu já tinha sentido há muitos anos atrás. Aí eu passei na triagem, né? Aí a enfermeira lá da triagem, ela tira sua temperatura, mede a pressão, aí pergunta, né, o que tá acontecendo. E aí eu comentei com ela que durante a manhã eu comecei a sentir uma dorzinha do lado e essa dor começou a aumentar e eu até tinha comentado com ela, falei, nossa, essa dor ela tá igual dor de pedra no rim. Daí ela perguntou, você já teve cálculo renal? E eu falei que já, se eu não me engano, gente, quando eu tive essa crise de pedra no rim, eu tava com acho que com 15 para 16 anos e eu fiz vários exames, tomei várias medicação e infelizmente eu tive que passar por uma cirurgia porque a pedra ela estava grudada na parede do rim, então ela não tinha jeito, ela não ia sair de jeito nenhum mesmo com medicação, tomando bastante líquido. Então eu tive que passar por uma cirurgia e aí eu comentei com ela, né, que eu já tinha tido uma crise de cálculo, tinha passado por cirurgia. E aí ela anotou tudo ali no computador e pediu para eu aguardar porque eu ia passar com o médico. E aí eu esperei ali aquela dorzinha enchendo o saco ali, aumentando. Eu passei com o ginecologista e aí eu entrei, ele perguntou algumas coisas, perguntou de quantas semanas eu tava, eu entreguei a carteirinha de gestante. E aí ele perguntou, né, se eu já tinha tido pedra no rim, eu contei pra ele tudo que tinha acontecido. E aí ele pegou e falou assim, ó, vamos ali examinar, deita e vira de lado. Aí eu deitei naquela maca, virei de lado, e ele apertou bem aí onde tava doendo, assim, do lado, assim, no meio, assim, da costela, sabe? Ele apertou e na hora que ele apertou eu já virei pro lado e meio que contraí assim porque doeu muito. Porque bem na hora que ele apertou tava doendo bastante. Aí na hora que ele apertou doeu mais ainda. E aí ele pegou e falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou te passar ali pra fazer a medicação. E vou pedir pra você fazer um exame de urina e eu vou pedir também uma ultrassom pra gente ver se tem uma possível pedra ali, para ver se tem uma possível pedra ali no rim, porque você já teve caso. E aí tudo bem, eu saí do consultório, lá do consultório, minha ficha ainda não tinha caído, que eu poderia sim estar, né, com pedra no rim. E aí, porque eu tava assim com tanta dor que eu não tava nem raciocinando direito. E aí eu fui, né, pra parte lá da enfermagem, fiz a medicação, fiz o exame de urina primeiro antes de fazer a medicação, eu fiz lá o exame de urina, daí a enfermeira veio, colocou a medicação. E aí depois eu fui fazer a ultrassom, né? Aí era um outro médico que faz, ele fez a ultrassom
e ele não conseguiu ver a pedra, mas ele pegou e falou assim, olha, o seu rim ele tá bem dilatado, então quando isso acontece é porque tem pedra, só que eu não tô conseguindo achar. E aí eu voltei lá pra parte de medicação, fiquei, gente, eu acho que das 11 da manhã até a noite lá, né, tomando a medicação e esperando o resultado do exame de urina ficar pronto, que demora cerca de 1 a 2 horas para ficar pronto, e o laudo da ultrassom. E aí depois, né, o médico que me atendeu, né, o ginecologista, ele veio de novo, e aí ele falou que eu ia passar com o urologista, e eu tinha que esperar um pouquinho, então eu fiquei ali na parte de medicação, e aí no finzinho da tarde, assim, por volta de umas 5 e pouco, vieram os dois médicos, né, o ginecologista e o urologista, e aí ele conversou comigo, falou que na ultrassom tinha dado, né, que o meu rim tinha dilatado, né, o outro médico já tinha comentado comigo, e ele falou que por conta disso, por estar dilatado, tinha assim uma pedra, então a gente tinha que tratar isso, e também porque tinha dado uma infecção de urina um pouco mais agressiva no exame que eu fiz. E aí ele falou, por conta da infecção e por conta de ter uma pedra ali, o meu rim tá dilatado, ele falou assim, olha, eu vou ter que te internar. E aí eu falei, ah, beleza, tudo bem, né, você tem que internar, vamos lá. Eu achei que eu ia ficar só aquela noite ali no hospital ou ficar mais um dia. E aí eu fiquei ali esperando, né, até preparar o quarto para você subir, para você de fato internar. Eu fiquei ali naquela salinha de medicação com o Rodrigo. E aí quando foi por volta, acho de umas 6, 7 e pouco da noite, eu fui pro quarto. E aí eu passei a noite lá. Quando eu cheguei no quarto, tinham duas moças também que tinham passado por cirurgia. E já tava de noite e eu tava, gente, morrendo de fome porque eu só tinha tomado café da manhã, eram umas 9h30 mais ou menos. E eu tava sem comer desde as 11, né? E por conta de ter internado, o médico ele restringiu, né, a alimentação porque a gente não sabia o que ia acontecer. Então eu fui pro quarto, o Rodrigo foi comigo e eu internei, né, por volta de umas 7 e pouco, 8 e pouco da noite, e aí começaram as medicações. Começou a vir várias medicações, uma atrás da outra, e aí o médico veio de novo e falou que no dia seguinte eu ia repetir a ultrassom e ia fazer, né, alguns exames para ver se achava a pedra. Então eu passei aquela noite ali no hospital. Quando eu internei foi no dia 13 de fevereiro. E eu falei, tudo bem, eu vou passar a noite aqui, então provavelmente amanhã eu já vou embora. E aí eu fiquei lá tomando medicação, o Rodrigo passou a noite comigo. Conforme eu ia tomando as medicações, a dor ela foi aliviando. Até aí tudo bem. Aí por volta de umas 9 e pouco da noite, veio, né, a enfermeira e me trouxe, né, é uma dieta que eles falam, né, que é assim, é umas bolachinhas com chá, que era o que o médico liberou ali no momento. E eu tava morrendo de fome, eu peguei e comi ali, e aí depois eu fui dormir, achando que no dia seguinte eu já ia ter alta. E aí chegou no dia seguinte, veio, né, acho que veio, trocou de médico, né, trocou de plantão, e aí veio um outro médico, e aí deu alta pra moça que tava do meu lado, e deu alta pra outra moça, que elas acho que passaram por uma cirurgia, eu não sei direito. E aí eu fiquei esperando ali o médico falar que ia me dar alta, e ele não falou nada, ele só passou ali, perguntou como é que eu tava, se eu tava com dor. E aí ele falou que por volta depois do almoço eu iria fazer a ultrassom e iria repetir o exame de urina. E aí eu percebi que eu não ia ter alta, que eu ia ficar ali. Daí as duas moças tiveram alta e eu fiquei lá, fiquei o dia inteiro. E depois do almoço eu tive, né, o exame de ultrassom de novo. E aí o médico, foi um outro médico também, ele fez o exame. E aí ele falou também que o meu rim estava dilatado ainda. Ah, só um parênteses aqui. Nessas duas ultrassons que eu fiz, além de olhar, né, o rim para ver se achava a pedra, o médico ele também olhava o nenê para ver se estava tudo bem, e graças a Deus estava tudo certinho. Ele estava mexendo bastante, né, os batimentos cardíacos dele estava tudo certo. Então toda vez que eu fazia ultrassom para ver o rim e fazia a ultrassom para ver o neném. Eu fiz a ultrassom, ele falou que ainda estava dilatado o rim, então provavelmente a pedra estava descendo pro canal da urina. Por conta disso eu ainda ia continuar internada
pra tratar a infecção. Eu acho que eu fiquei mais internada por conta da infecção que deu, que foi uma infecção bem forte, do que por conta da pedra no rim, porque quem é gestante sabe que é muito perigoso você ter infecção urinária, porque pode subir pro rim, alguma coisa assim, eu não sei direito, e é muito perigoso você ter infecção. Daí, como eu já tive da outra vez, e o meu obstetra, ele passou a medicação, então, eu acho que por conta disso o médico também achou melhor internar, porque eu tinha comentado com ele que eu já tinha tido uma infecção dias atrás, tinha feito o tratamento, tinha repetido o exame, tinha dado negativo, e na semana seguinte deu de novo. Então, ele achou melhor eu continuar internada, porque em menos de um mês eu tive 2 casos de infecção urinária, e dessa vez foi um pouco mais grave. E aí eu voltei pro quarto, fiquei lá, e não tinha data assim pra alta, e só medicação, gente, um monte de medicação. E aí começou a vir também a medicação pro bebê, né? Eu lembro que eu acho que eu tomei umas quatro vidrinhos assim de ferro, né, na veia assim, pra me fortalecer e pra fortalecer o nenê. E também veio, né, um vidrinho assim com um líquido meio amarelo, vitamínico pro bebê. E um monte de medicação, gente, um monte de medicação. E eu falei, tudo bem, acho que no finzinho da noite eu vou ter alta e eu vou embora. Só que não foi isso que aconteceu. Eu fiquei internada por 4 dias e eu não tava mais aguentando, porque quando você tá internado ali, você não pode fazer nada, você tem que ficar deitada. Você pode levantar, sentar um pouquinho, andar um pouquinho pelo hospital, mas você não pode sair. E nesses 4 dias o Rodrigo ficou comigo. E a minha sogra também, ela voltou de viagem, então durante os 2 últimos dias que eu fiquei no hospital, ela também ficou comigo, porque o Rodrigo, ele precisou voltar a trabalhar. Então, nos 2 primeiros dias ele ficou o dia todo comigo, e nos 2 últimos dias foi minha sogra, ficou no período da manhã até a tarde, e aí o Rodrigo, ele vinha só pra dormir comigo. Então, foram assim os 4 dias mais assim tensos da minha vida. Porque, gente, é horrível você ficar internado ali, você fica deitado, parece que você fica mais doente ainda. E eu tava ali, eu não sabia quando eu ia ter alta, sempre quando eu perguntava assim pras enfermeiras, ou quando eu perguntava pro médico, né, se eu tinha assim previsão de alta, eles falavam que eu não tinha previsão de alta. Então isso foi me deixando cada vez assim pior, assim, psicologicamente e fisicamente, porque eu comecei a inchar, assim, a mão que do lado esquerdo que eu fiquei com acesso, que era onde estava colocando as medicação, meu braço ele ficou todo inchado, minha mão ficou inchada, minha aliança não entrava. E por conta da medicação me deu uma reação assim no corpo, que eu comecei a ficar cheia de bolinha assim, não dava pra ver assim, mas só quem passava a mão assim, tocava, via que dava assim um monte de bolinha, deu no meu rosto, deu no braço, na mão, no seio, na barriga, nas costas. E era por conta da reação, assim, das medicações, porque não era só uma medicação que eu tomava várias, tanto para eliminar a pedra, quanto para tratar a infecção, e fora as vitaminas que eu tomava para fortalecer o bebê. Então, durante esses 4 dias, né, eles sempre traziam, assim, a dieta, né, café da manhã, almoço, café da tarde, janta e um lanchinho da madrugada, e eu não tava conseguindo, assim, comer direito. Eu não sei se era por conta, assim, de eu estar internada e eu queria ir embora de qualquer jeito. Então, isso acabou afetando, assim, tanto psicologicamente como fisicamente. Então, eu comia, assim, forçado por ter que comer, porque eles sempre perguntavam, sempre quando ia uma enfermeira lá pra colocar a medicação, ela perguntava, olha, comeu direitinho? Conseguiu almoçar? E se eu falasse, olha, eu não tô conseguindo comer nada, aí que eu ia ficar por mais dias mesmo, ia colocar um monte de medicação. Então eu me forçava a comer pelo bebê, não tanto por mim, mas para trazer, né, os nutrientes para ele, porque eu mesma assim, eu não sentia vontade nenhuma de comer. E eu já tava assim, no 3º dia eu já tava muito mal assim, psicologicamente, porque eu queria ir embora. Meu braço estava inchado, eu não conseguia dobrar o braço, porque normalmente você pode, né? Porque não fica agulha ali, fica só um caninho e ele é de silicone, então não tem problema você dobrar o braço. Só que como eu tava recebendo assim muita medicação, gente, era o dia todo com medicação. Meu braço ele já tava assim muito inchado, a minha veia tava muito sensível, muito dolorida. Então toda vez que vinha uma enfermeira e falava, vou colocar tal medicação para isso e para isso.
na hora que ela abria ali, né, a medicação, na hora que entrava na minha veia, doía muito, ardia. Aí eu sempre falava assim, nossa, tá doendo. E aí elas falavam, olha, é normal, porque tem, né, você tá aqui já tem tantos dias, né, tomando várias medicações, então a veia vai ficar um pouco mais sensível, então é normal, logo passa. E o meu braço inchado, e é horrível, gente, você ficar no hospital, porque toda vez que eu tinha que ir no banheiro eu precisava de alguém me ajudar, porque eu ficava, né, com medicação no braço, e eu tinha que ficar andando com aquele suporte, assim, pra lá e pra cá. E eu tava assim, já fraca, tava assim, agoniada, então sempre, né, o Rodrigo que me ajudava a ir no banheiro, ajudava a tomar banho, pra comer também ele me ajudava. E a minha sogra também me ajudou nos dias que ela ficou comigo. E durante esses 4 dias eu repetia, né, todo dia eu fazia ultrassom, então eu fiquei internada por 4 dias no hospital. Então todo dia eu trocava, né, de plantão, trocava o médico, e aí ele vinha, conversava comigo, explicava. Então ficou nessa, eu ficava o dia inteiro no quarto, às vezes eu andava um pouquinho assim no hospital. Eu enchei muito minha barriga, ela ficou enorme. Quem assistiu os outros dias de gravidez viu que a minha barriga era pequenininha, mas quando eu fiquei internada, não sei se foi, eu acho que é por conta da medicação, assim, eu enchei por completo. Eu vou ver se eu encontro algumas fotos e coloco aí pra vocês terem uma noção. Pois eu acho que o que mais me abalou um pouco foi porque eu internei no dia 13 de fevereiro. E no dia 14 de fevereiro foi o aniversário de Eloá. Pra quem não sabe, eu tenho uma irmãzinha de 1 ano. E ela completou o aninho no dia 14 de fevereiro. E foi quando eu tava internada. Eu internei no dia 13, né? Fui pro hospital às 11 da manhã. Fiquei o dia inteiro no hospital e internei à noite do dia 13. E no dia 14 foi quando ela completou 1 aninho. E minha mãe, ela não ia fazer nada, porque tava em cima da hora. E ela não falou, não vou fazer nada. Só que aí no dia 14 eles resolveram fazer ali uma festinha só pra comemorar mesmo, pra não passar em branco. E foi aonde eu fiquei, assim, muito abalada, porque minha mãe começou a mandar foto pra mim. A madrinha da neném começou a me mandar uns videozinhos, me mandar foto. E eu fiquei, assim, muito triste, porque eu não pude participar desse dia. Eu vou chorar. Então foi bem difícil pra mim, porque eu acompanhei toda a gravidez da minha mãe. E acompanhei todo esse processo dela, desde o nascimento dela até ela completar 1 ano. E aí no dia que ela completou 1 aninho, eu não estava presente. Então quando eu vi as fotos, eu comecei a chorar. Eu até tinha comentado com o Rodrigo. Eu mostrei assim as fotinhas as fotos pra ele e falei, nossa, eu não acredito que eu tô perdendo o primeiro aninho dela. Então eu acho que ali foi onde assim foi onde eu fiquei mais abalada. Eu queria, porque eu queria ir embora. E toda vez que eu perguntava, né, quando que eu teria alta, as enfermeiras não sabiam informar. E os médicos também falavam que eu não tinha previsão. E aí, quando eu vi as fotos, parece que um baque. Que aí sim que eu me dei conta que eu estava internada por conta de uma infecção que tinha ficado grave e por conta de cálculo renal, que eu não teria previsão de alta. Então eu comecei a ficar, acho que pior do que eu já tava, não em relação à dor, mas em relação à cabeça mesmo, sabe? Porque eu ficava assim, só pensando que eu queria ir embora, queria ficar na minha casa e eu não podia sair. Então eu fiquei bem triste, né? Eu chorei bastante no dia do aniversário dela, porque acho que se eu não tivesse visto as fotos, né, e assistido os vídeos, eu acho que eu não tinha ficado tão abalada assim. Mas também minha mãe não teve culpa, porque ela mandou assim, né, só pra eu ver, porque ela sabia que eu tava internada. E aí me abalou bastante, né, de eu não poder estar lá pra ela, né, porque eu acompanhei tudo, gente, tudo da vida dela. E eu tenho, assim, todas as fotos, assim, desde a gravidez da minha mãe, desde quando, assim, do nascimento dela, eu tava no dia que ela nasceu,
Então, assim, eu tenho foto desde dela recém-nascida até hoje. Eu tenho, assim, a maioria das fotos tudo eu que tiro. Então, às vezes minha mãe quer, assim, postar alguma foto ou postar algum vídeo, ela pede pra minha filha, manda foto da neném de tal mês. Então, eu participei, assim, de tudo da vida dela. Eu participo ainda. Então, foi muito difícil pra mim perder esse dia de não poder estar com ela. Mas não foi assim porque eu quis, foi porque infelizmente eu não tinha opção, eu não podia sair porque eu estava internada. Então foi difícil para mim passar por isso, né? E eu não vi a hora de ir embora. E aí eu passei o dia 13, o dia 14, o dia 15 e o dia 16 no hospital. E aí no dia 16, acho que foi num sábado, o médico veio de manhã, né, pra ouvir o coração do nenê, que todo dia também o médico que estava de plantão fazia isso, vinha, colocava aquele aparelhinho, né, para ouvir o coração do nenê. E no dia 16, o médico veio e falou que eu ia repetir mais uma vez o exame de sangue, o exame de urina e a ultrassom. E aí eu fui, e aí pela parte da manhã eu fiz, né, coletar o exame de sangue, eu fiz o exame de urina e fui fazer a ultrassom. E aí dessa vez, dessa última ultrassom que eu fiz, era um outro médico, e aí primeiro ele viu o bebê, ele olhou lá o nenê, tava tudo certinho, tava mexendo bastante, o bastimento tava tudo certo, e aí ele foi ver, né, a parte do rim para ver se ele achava a pedra e para ver se estava dilatado. E aí, na hora que ele tava fazendo a ultrassom, ele falou que o meu rim ele não tava mais dilatado, mas que ele tinha encontrado uma pedra. Só que ela já tava assim, ela não tava mais no rim, ela tava descendo pro canal da urina e que ela ia sair naturalmente. E aí eu fiquei, assim, feliz entre aspas, né? Porque das outras vezes a gente não achava a pedra, só o meu rim ficava dilatado. E dessa vez o meu rim ele tava normal, mas tinha encontrado uma pedra, mas era muito pequena e que ela ia sair naturalmente. E aí eu voltei pro quarto. Aí nesse último dia, durante a manhã, eu não tive medicação nenhuma. E aí depois do almoço, o médico veio de novo e falou, né, o que tinha dado lá no exame, que tinha dado ali uma pedra, mas que já estava sendo eliminada pelo canal da urina e que por ele já poderia me dar alta, mas eu teria que ficar indo lá no hospital por 4 dias para fazer a medicação. E aí ele falou que ele ia conversar com o urologista para ver se já tinha tratado a infecção e para ver qual era a opinião dele, se ele também poderia me dar alta ou não. Ele falou assim, eu não vou garantir nada, então não fique com esperança que você vai embora hoje, porque vai depender dele. Aí à tarde, né, veio o urologista e aí ele conversou comigo, né, falou que o rim não estava mais dilatado e que a pedra era pequena, que ia sair pelo canal da urina, né, que ia ser eliminada e que a infecção que eu tinha, ela tinha sido curada, os medicamentos tinham feito efeito e tinha, né, curado essa infecção. Então ele também falou assim, eu vou te dar alta, né, porque o principal a gente conseguiu tratar, que foi a infecção, que foi uma infecção grave, e a pedra, ela vai sair naturalmente, né, você vai continuar fazendo as medicação, continua tomando bastante líquido, então ela vai sair naturalmente. Então o que estava preocupando mais era a infecção e nem tanto a pedra. E aí também ele falou que eu estava de alta e falou que era para eu continuar fazendo as medicações, que eu teria que vir, né, ir até o hospital por mais 4 dias. E eu falei, não, tudo bem, não tem problema, eu preferia vir ao hospital fazendo medicação do que ficar mais 4 dias internado. Então o urologista também me deu alta, aí depois o ginecologista voltou, né, com os papéis ali da medicação e da alta. E falou, olha, vou te dar alta, mas você vai ter que prometer pra mim que você vai vir durante esses 4 dias fazer medicação. Então ele foi bem firme assim comigo, falou, você vai vir mesmo fazer medicação. Eu falei, não, pode deixar que eu vou vir durante os 4 dias, não tem problema. Ele falou, então tudo bem, eu vou te dar alta e você vai vir durante esses 4 dias fazer a medicação. Faz a medicação, volta pra casa. E aí tudo bem, ele me trouxe lá os papéis, tudo certinho. E aí eu não vi a hora de ir embora, gente. Não vi a hora de ir embora. Eu acho que eu tive alta por volta de umas 4 e pouco da tarde.
E eu só queria sair do hospital, queria ir embora, queria tirar aquele acesso que tava no meu braço. Porque eu vou ver se eu acho uma foto que eu tirei do meu braço, que ele tá super inchado. E eu só queria tirar aquilo do meu braço porque eu não tava conseguindo dobrar, sabe? Nem pra tomar banho direito eu não tava conseguindo, eu tava fazendo tudo com a mão direita, porque eu não conseguia dobrar, porque tava doendo muito, a minha veia tava super saltada, tava muito sensível, eu não conseguia relar nesse braço, eu só queria ir embora, eu só queria tirar aquilo e ir embora. E aí veio a moça, né, pra colocar a última medicação que eu ia fazer no dia, porque eu tinha ficado a manhã toda sem medicação. Então ela veio e colocou a medicação, ela aumentou, né, pra ir mais rápido. E aí, quando acabou a medicação, nesse dia era minha sogra que estava comigo, né? Que ela ficou os 2 últimos dias no período da manhã até umas 4 horas, que era o horário que o Rodrigo saía do trabalho. E aí, quando acabou a medicação, né? Tem lá um botãozinho pra você apertar pra você chamar a enfermeira quando você precisar de alguma coisa. E aí eu falei, olha, acabou a medicação dela. Eu perguntei, dá pra tirar, né, o acesso? Daí ela pegou e falou assim, peraí que eu vou ver se você não tem mais medicação, eu já tiro. Aí aquilo foi um alívio pra mim, porque tava doendo muito meu braço, gente. E aí a moça veio, né, que tinha feito a medicação, e aí eu perguntei. Ela veio e trouxe só o papel da alta pra eu assinar. E aí eu perguntei pra ela, né, falei, você não vai tirar o acesso? Daí ela pegou e falou assim, não, você vai ter que ficar por mais 4 dias com esse acesso pra vir aqui pra gente colocar a medicação. E quando ela falou isso, gente, eu comecei a chorar, eu tive uma crise muito doida lá, eu comecei a chorar muito, porque eu falei, não, eu vou embora e eu não vou com esse negócio no braço, eu quero tirar esse negócio no braço. E aí ela pegou e explicou, olha, não pode tirar, porque você tem a medicação ainda, porque senão eu vou ter que ficar te furando, né, vai ficar te furando por 4 dias. Eu falei assim, eu não quero saber, eu quero tirar esse negócio no meu braço, eu quero ir embora. E aí nisso o Rodrigo chegou, eu expliquei pra ele chorando, eu falei, eu quero ir embora, eu quero tirar esse negócio do meu braço. E aí ele pegou e falou assim, não, mas você tem que ficar com o negócio no braço, tem que ficar com acesso pra fazer a medicação. E eu falei pra ele, eu falei assim, eu vou embora e eu quero tirar esse negócio do meu braço. E aí ele foi lá, conversou, né, com uma outra enfermeira lá. Eu não sei se foi com a enfermeira-chefe que ele conversou, explicou. E aí ela pegou e falou assim, olha, se ela quiser tirar, a gente tira, só que durante os 4 dias ela vai ser furada, ela vai aguentar ser furada durante 4 dias seguidos? E aí ele veio e ele perguntou, olha, você vai querer tirar mesmo acesso, mas daí vai te furar todo dia. Eu falei assim, não tem problema, eu prefiro ser furado durante 4 dias do que ficar com aquele negócio no braço, porque o que tava mais me incomodando era aquilo, porque tava doendo muito, muito mesmo. Aí a moça veio, tirou meu braço super inchado, a veia assim eu não conseguia relar, porque tava doendo muito, e durante acho que uns 3 dias eu não conseguia fechar o braço, e eu até pedia pra não colocar medicação no braço esquerdo e só furar o direito, porque tava doendo muito. E aí ela tirou o acesso, o Rodrigo assinou, né, o papel da alta, e aí a gente foi embora. Gente, quando eu saí do hospital foi o maior alívio que eu tive na minha vida, porque eu nunca tinha internado de fato assim, né? Quando eu fiz a cirurgia para retirar a pedra no rim, eu lembro que eu fui de manhãzinha e à noite eu já estava em casa, eu não fiquei internada no hospital. Então foi a primeira vez de fato que eu fiquei internada por 4 dias assim, no susto, porque eu achei que era uma coisa, achei que era o neném me chutando na costela, que estava dolorido, e no fim não era, era cálculo e infecção. Então, quando eu fui pra casa, foi um alívio. Eu cheguei em casa já chorando, porque eu não vi a hora de chegar em casa. E aí, durante os 4 dias seguidos, eu ia lá e fazia medicação. Toda vez eles furavam meu braço, colocava, era só uma medicação. Aí, rapidinho, já a medicação já ia e eu já ia embora. Eu ainda tô com o braço um pouquinho roxo, não sei se você conseguir ver. Esse aqui melhorou, o esquerdo agora não tá doendo. Então, a maioria das medicações que eu fiz foi no lado direito, porque no esquerdo eu não conseguia relar. E até as enfermeiras falavam assim, melhor a gente tentar do direito, porque no esquerdo seu braço tá inchado ainda. Então foi isso que aconteceu comigo na semana 19. Então foi bem difícil passar essa semana, porque internada por 4 dias, tomando medicação por mais 4 dias seguidos. Então foi bem difícil pra mim, foi complicado, mas foi um mal necessário, né? Porque se eu não tivesse ido, eu poderia piorar
e aí sim que eu ia ficar por mais dias no hospital. Então, graças a Deus e graças aos médicos, aos enfermeiros que cuidaram de mim, eu não tô mais com infecção. A pedra, não sei se ela já saiu, porque eu tô tomando bastante água e por conta das medicações também eu acho que ela já deve ter sido eliminada. Foi isso que aconteceu na semana 19, foi uma semana bem tensa, bem complicada pra mim. Na semana 20 foi a semana assim mais tranquilo, porque não fiquei com dor, não fui pro hospital, foi assim bem tranquilo. Então, assim como a semana 16 e a semana 20 foi bem tranquilo, foi mais gostoso curtir porque o neném começou a mexer bastante e agora dá pra ver mesmo ele mexer. E ele mexe muito. Eu não sei se eu falei pra vocês, mas o nome que nós escolhemos pro nosso baby vai ser Vinícius. A gente estava muito em dúvida em qual nome colocar, mas no fim nós decidimos. Então, o meu filho se chamará Vinícius e eu tô muito, muito feliz. Então, agora não vejo a hora da gente poder comprar de fato o enxoval dele, porque até então a gente não tinha comprado nada, porque a gente não sabia. Mas graças a Deus estamos bem, estamos muito felizes. Então foi isso que aconteceu durante essas semanas. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de clicar em gostei. Se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.